A paz do Senhor, irmãos, vem aqui trazer para vocês uma palavra. Então, Jesus. Jesus é a verdade e a vida. Jesus é a esperança para o perdido. Jesus é a luz em meio à escuridão. Jesus é o renovo do cansado. Então, gente, o primeiro passo que tu precisa para poder viver o evangelho verdadeiramente, viver todos os feitos do Senhor, entregar a tua vida, é entender quem é Jesus. O segundo passo é revelar Jesus. Como diz a palavra do nosso próprio Jesus, né? Prega o evangelho para toda criatura. Então, as pessoas precisam saber quem é Jesus. E elas só vão saber quem é Jesus através de ti. A tua vida para o mundo é a Bíblia que as pessoas do mundo não lê. Então, muitas vezes tu vai ser julgado, tu vai ser visto pelo Jesus que está em ti. Então, através de você, na tua vida, família está em você, Cristo está em você. Então, profetiza a palavra de esperança. As nossas palavras, ela tem muita força. Então, quando a gente fica blasfemando adiante de um problema, né? A gente fica dizendo, não tem solução, o que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? A gente fica perdido, a gente começa a falar, a entoar palavras assim que não revelam esperança. E as nossas palavras, ela tem muita força, muita força. Então a gente precisa acreditar, ter esperança no nosso Senhor Jesus, de que Ele vai sempre fazer o melhor para nós, sempre. Então Ele construiu, né, um caminho para nos encontrar em meio do seu sangue, por meio do seu sangue derramado na cruz, no meio da água, para libertar, né, o povo de Israel. Você é quem Deus diz que você é. Então não existe impossível para ti. Tudo tu pode naquele que te fortalece. A nossa esperança não tem a ver com o diagnóstico, com quanto somos otimistas, mas tem a ver com quanto crescemos em Jesus. Não é nada sobre nós, porque tudo é por meio dele e para ele. Então até a nossa esperança, a nossa fé é por meio dele. É Deus que nos ensina a viver conforme a sua palavra, a viver com esperança, com perseverança. E a gente não se apoia no mundo, porque o mundo quer que a gente fique mesmo sem esperança alguma, né? Que a gente se martirize, que a gente se vitimize, né? Mas Deus não quer isso para tua vida, porque Ele tem planos que sobrenaturais, que a gente não tem noção. E a gente precisa crer nisso, porque Jesus não é homem para mentir, não é homem para enganar. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por ti, irmão, quem virás contra ti? Quem terás força de te deter? Ninguém. Que Jesus é maior que qualquer situação que tu viva. Jesus é maior. Então eu vou falar uma palavra nesse momento de Jeremias. Jeremias 29:11. A palavra do Senhor diz assim: é eu que sei pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar a fim que desejais. Então, gente, não é sobre o que a gente pensa, não é sobre o que a gente fala, não é sobre o que o mundo fala a nosso respeito. É tudo sobre o que Jesus diz. E todos os pensamentos que Jesus tem sobre nós
são pensamentos de misericórdias, são pensamentos do impossível. Jesus pode tudo. Então ele já determinou sobre nós todas as coisas. Então a gente não precisa se preocupar. A gente não precisa se martirizar e olhar para a situação. A gente não deve ter adoração com a situação que a gente está vivendo. A gente deve ter adoração somente a Cristo. Salmos. Salmos 42, 11. O Senhor diz assim: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei, e Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, gente, a gente não deve ficar com a nossa alma em aflito, pensamentos absurdos, porque quando a gente fica entoando aquilo, trazendo para nós aquilo que o mundo diz a nosso respeito, a gente está desfavorecendo Jesus. A gente está dizendo para Deus: Deus, tu não é capaz. Deus, tu não pode. Deus, tu não é misericordioso, tu não vai me abençoar. Automaticamente a gente está determinando isso sobre a nossa vida. Então aquieta tua alma, espera em Deus e louva. E louva porque Deus, ele tá vendo tudo que tu tá fazendo. Só descansa, confia e espere em Jesus. Ainda em Salmos 142. Ó Senhor, ergo a minha voz e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, tua presença, exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim, me esmoreça o espírito, conheces a minha vereda. Então derrama no Senhor tudo que tu tá passando, tudo que tu tá sentindo, sabe? A gente tá vivendo num ano bem complicado, né? De pandemia. A gente teve que distanciar de muita gente que a gente gostava, né? A gente teve que deixar de frequentar lugares que a gente frequentava. Mas não é um ano de 2020 que determina a tua vida. É o que Jesus já determinou no dia que ele morreu por ti naquela cruz. Então não te desespera, descansa. Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Nosso Senhor diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, gente, quanto mais a gente crê em Jesus, mais a gente depositar nossa vida em Jesus, né? As nossas dores, frustrações, medos, mais Deus vai se derramar na tua vida, mais Deus vai se revelar, mais Deus vai ser Deus sobre ti. Efésios 1, 18. Efésios 1, 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança no santo. Então, tudo que a gente pensa, né, tudo que a gente atrai para nós, ela vem para o nosso coração, né? E como diz a Bíblia, é no nosso coração que estão todas as riquezas. Então, cuida. Vê bem o que tu pensa, o que tu tá olhando, o que tu tá vendo. Porque às vezes a gente não percebe, mas aquilo que a gente tá fazendo tá retraindo para nós pensamentos negativos, pensamentos de desesperança, né? Pensamentos que fazem que a gente não tenha nenhuma esperança. Mas o próprio Jesus é a esperança. Então, ó, vigia, irmão. Tudo aquilo que tu pensa, tudo aquilo que tu vê, que tu ouve. 1 Pedro 1, 3.
Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, gente, naquele dia que Jesus, né, que todo aquele sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz, ali já estava sendo derramado toda a esperança que a gente deve ter, né? Aquele sacrifício de Jesus naquela cruz já liberou em nós um espírito de esperança. Então, crê, te agarra nesse espírito. Te agarra nesse espírito porque não é meu, é teu também. E eu não tô falando porque eu li num livro de autoajuda, porque me falaram. Não, é a própria Bíblia do Senhor que está dizendo que essa esperança te pertence. É teu. Hebreus 6:19. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, gente, Deus é a própria âncora da nossa alma, o próprio, sabe uma árvorezinha? Uma árvore, ela tem uma raiz, né? Ela foi plantada, teve uma semente para ela poder dar fruto, para poder crescer e dar fruto, né? Então, Deus é esse fruto, é o nosso fruto. Deus é a nossa força, é a nossa esperança no dia mau. Hebreus 10:23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, gente, Deus é fiel para cumprir. Deus, ele não cumpriu uma vez e não fez. Deus não prometeu uma vez, desculpa, e não cumpriu. Deus, ele é fiel. Deus, ele não esqueceu. A Bíblia, ela é atemporal, então ela serve para todos os tempos das nossas vidas. A gente não vai viver uma vez a misericórdia de Jesus, né? E depois Deus vai esquecer da gente, vai deixar por nós. Não, ele vai nos cuidar, ele tá aí para nos cuidar por toda a nossa vida. A gente só precisa crer. Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverastes. Então, quando tu tiver alguma tribulação, quando tu estiver passando por algum problema, não te deita no problema. Não fica remoendo o problema. Vai, tenha um tempo com Jesus aonde tu estiver. No ônibus, no serviço, aonde tu estiver. Entrega para Jesus. Entrega para Jesus. Não te limita através do problema, porque Deus não é limitado. Voltando para Salmos. (39, 7). E ao Senhor que espero, tu és a minha esperança. Então, conhecer quem Jesus é. Como eu disse no início, a gente deve conhecer Jesus. A gente deve saber quem Jesus é. A gente deve confiar. A gente deve descansar em Jesus.
Jesus, ele não é homem que minta, não é homem que engane. Finalizando, Lucas Lucas 8:22. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse: Eles passemos para a outra margem do lago e partiram. Enquanto navegaram, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de soprar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então, Jesus é aquele que o mar respeita, que o vento atende, que acalma o barco, que faz o povo andar em meio ao mar. Então não há impossível para Deus. Tira isso da tua cabeça, que o teu problema é muito maior, que tu não consegue, que tu não tem força, tá? Porque Jesus, ele pode todas as coisas. Jesus é um Deus misericordioso. Jesus é um Deus assim, ó, espetacular. Então tu pode todas as coisas nele. Confia, porque o mesmo Deus de Lucas, o mesmo Deus que trouxe a bonança para aquele povo, o mesmo Deus que acalmou a tempestade, é o mesmo Deus da tua história, irmão. Confia no Senhor Jesus. Então, ó, respira e expire. Jesus, o Deus é a própria esperança. Viva essa esperança todos os dias da tua vida. Ao teu acordar, ao teu deitar. Respire e inspire Jesus. A esperança, então, ela está muito ligada à fé, né? E a fé é crer naquilo que a gente ainda não viu, mas que a gente sabe que Deus vai fazer. Então, tenha essa esperança. Tenha essa fé em Jesus. Deus liberou lá no ventre da tua mãe essa fé que tu pode ter hoje. Tá? Deus é um Deus que confunde médicos. Deus é um Deus que muda diagnósticos. Não confie em pessoas, porque elas são falhas. Jesus não é falho. Então, quando tu tiver algum problema, conta para Jesus. Jesus pode te ajudar. Jesus pode ser o teu abrigo no meio do conflito. Confia nesse Deus que pode todas as coisas. Sonha, faz planos, se mova através da fé. Constrói a tua vida em Jesus, que Ele pode tudo por ti. Tudo Ele pode. Não há impossíveis a Cristo.